Vamos partir para mais uma aula, então, do nosso mestrado em História. E hoje, a maravilhosa ideia de conversar aí sobre ética e responsabilidade social na escrita de história. Vamos dar uma olhada, pessoal, justamente em como nós fazemos e cumprimos essa etapa tão importante sobre a conscientização do patrimônio em sala de aula. E sobre o que é realmente esse patrimônio histórico e o uso das fontes históricas dentro da sala de aula. O que tem a ver, então, isso com as nossas concepções éticas, filosóficas e os usos da nossa ancestralidade brasileira. Vamos lá, gente. Nós temos as primeiras convenções do patrimônio na primeira fase, que vai da primeira metade do século XIX até o início do século XX. Tem como principal país que inaugura essas concepções do patrimônio a França, que vai fazer as leis de classement, né, as leis de preservação do patrimônio, justamente porque é na França que ocorrem os maiores processos de destruição. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A grande maioria dos prédios históricos, antigos, igrejas, foi completamente devastado. Então, existe esse processo de tombamento. Nós temos uma segunda fase de compreensão do patrimônio histórico que surge principalmente depois da segunda metade do século XX. Que aí são as criações aqui no Brasil da Secretaria de Patrimônio Histórico, enfim, no pós-guerra, onde a Europa estava devastada pela destruição do patrimônio edificado, aí se criam regulamentações de preservação do patrimônio histórico. No Japão também, devido à situação precária da guerra, a devastação que a guerra deixou no Japão, se criam também manifestações de preservação artística e cultural. Interessante observar que surge, principalmente nesse período pós-guerra, em 64, a Carta de Veneza, que é um conceito de significação cultural que está presente na Carta de Veneza. Nós vamos dar uma olhada nisso. E como que essas informações têm a ver com a nossa ancestralidade em sala de aula? Como que os educadores no ensino de história se compreendem a si mesmo? Tá? Nós vamos perceber que no Brasil a grande maioria dos professores de história e do ensino de história se vê como eurocentrado, se vê como descendentes de europeus e não como descendentes de ameríndios ou de afro-brasileiros. E aí nós vamos perceber como que essas cartas do patrimônio, como que surgiram essas ideias no Brasil. Nós temos algumas figuras-chave, né, como Mário de Andrade, que escreveu o projeto em 1967. Nós temos também Rodrigo de Melo Franco Andrade, que é o fundador ali, né, da Secretaria do Patrimônio Histórico, e a concepção que eles tinham de povo brasileiro. Uma concepção muito próxima do escritor Ariano Suassuna, que é um povo diverso, um povo alegre, um povo bastante motivado, que não leva muito as coisas a sério, que não é disciplinado, mas que é um povo extremamente coerente, simples, inteligente e sábio nas suas escolhas. Essa concepção já de povo brasileiro, essa noção da nossa ancestralidade ameríndia, afro-brasileira, e da nossa ancestralidade que une, na verdade, nesse processo miscigenador, une o indígena, o africano e o europeu num mesmo elemento chamado de povo brasileiro. Então, Ladislau Neto foi um dos primeiros pensadores que imaginava que justamente no futuro nós precisaríamos dessas relíquias do passado brasileiro, as urnas funerárias indígenas, os sítios arqueológicos, enfim, para justificar a nossa memória, o nosso pertencimento, para nos enxergarmos enquanto descendentes desse povo, dessa terra. Nesse raciocínio também vem Edgar Roquette Pinto. Roquette Pinto também foi diretor do Museu Nacional, foi expoente da radiodifusão, e ele, um dos principais, digamos assim, expoentes dessa ideia de povo brasileiro, em que nós somos três, fomentando dali uma ideia já bem construída de Museu Nacional, uma ideia bem construída de patrimônio histórico nacional, derivado de três grandes vertentes, do negro, do índio e do europeu. Nesse sentido, esse processo melting pot de miscigenação dessas três etnias
vai formar o que Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues vão chamar de a maravilha e os enigmas do povo brasileiro. Um povo que é extremamente inteligente nas suas concepções históricas e que é atemporal. Ele se perde nessas histórias de memorialidade. Por isso que nós temos os contos do Saci Pererê, Negrinho do Pastoreio, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá, que fazem parte do folclore brasileiro, porque isso faz parte da memória da identidade nacional do povo brasileiro. Então, quando nós vamos para a sala de aula, justamente pensamos e que somos descendentes ou que somos, digamos, frutos de uma colonização portuguesa, europeia, mas que na verdade significa o exato oposto. O povo brasileiro é resultado de um contato cultural e de uma fluidez de fronteiras culturais em que dali surgiram do contato frio e violento, com certeza, muito violento, do impacto da colonização, mas do indígena, do negro e do português nasce então a grande memória brasileira, que é o povo brasileiro. Então, Mário de Andrade, que era um etnógrafo modernista, culturalista, ele que vai trazer essas ideias enquanto expoentes para apontar que o povo brasileiro é complexo, bem-humorado, alegre, feliz, e que sabe lidar muito bem com as suas dificuldades, porque possui um jogo de corpo, uma mandinga, um jeitinho brasileiro que é típico da relação entre essas três grandes raças, ameríndia, do negro e do europeu. Ou seja, aprendeu a viver com as situações adversas da violência colonizatória. Surge, então, o povo brasileiro. E Aloysio Guimarães vai trazer isso para a educação pública. Aloysio Guimarães vai dizer, bom, para termos bons ensinadores de história, é preciso que eles se percebam enquanto pertencentes da memória ameríndia, da memória negra, da memória europeia, mas que os três juntos, os três elementos juntos, sejam capazes de trazer uma história fundamental para compreender o povo brasileiro. E ele vai trazer, Aloysio Guimarães vai trazer uma série de elementos, principalmente como isso aqui é um resgate em Ouro Preto, resgate de um forro, né, um teto de igreja pintado por Aleijadinho e pintado por outros artistas, que ia para o lixo. Esse forro ia para o lixo. E ele falou, mas como é que eu posso botar no lixo se isso representa o que é de melhor na cultura brasileira? A de melhor na formação do nosso povo brasileiro, visto que Aleijadinho é um típico brasileiro, descendente de indígenas, de negros e de europeus. Ele tem em si, ele guarda em si o fluxo dessa fronteira cultural, a união desses três elementos. E aí Rodrigo Melo Franco de Andrade, que fundou e pensou o IFAM por mais de 30 anos, ele vai justamente trazer essa concepção, que é uma concepção de Brasil plural, diverso, em que todos os brasileiros têm como matriz cultural comum a sua africanidade, o seu papel ameríndio na América Latina, na América Sul-Americana, na região sul-americana, e a sua herança também europeia. Então ele vai ser o principal pensador dentro do IFAM, que vai entender patrimônio cultural como resultado não de apenas uma cultura europeia, ou seja, a preservação de grandes palácios portugueses, não. Ele vai justamente trazer todas as manifestações indígenas, africanas, afro-brasileiras, como a capoeira, por exemplo, que é patrimonializada nesse período, e justamente Rodrigo Melo Franco de Andrade que vai derrubar através da lei de patrimônio, aquela lei de vadios e capoeiras de 1890, que proibia a prática de capoeira em praça pública, e Rodrigo Melo vai trazer a capoeira como patrimônio cultural da nação. Isso é importante perceber que essas ideias da constituição do povo brasileiro só foram amadurecidas no governo Kubitschek.
e depois, mais tardiamente, no governo Figueiredo, onde se tinha uma resistência, e até hoje existe essa resistência, dos professores de história levarem para suas salas de aula fontes históricas que representem a nossa ancestralidade. Então, eu me reconheço como descendente ameríndio. Eu me reconheço como descendente afro-brasileiro e descendente português. Porque, na verdade, eu não tenho descendentes diretos da Península Ibérica. Toda a minha família nasceu e se criou aqui no Rio Grande do Sul. Então, é muito mais provável que eu tenha raízes, por causa dos meus olhos amendoados, raízes ameríndias e afro-brasileiras em conjunto também com a minha descendência portuguesa. Mas eu não sou um só, eu sou os três juntos. Eu sou ameríndio, eu sou negro, eu sou ibero-americano. E aí essas ideias, elas foram se constituindo enquanto realidade na sala de aula após o governo Figueiredo e só vieram a se concretizar na LDB e justamente pós redemocratização. Mas uma coisa não exclui outra, gente. Mesmo com esse projeto do IFAM, que construiu o Centro Nacional de Referências Culturais, que é o reconhecimento da nossa diversidade cultural, mesmo assim, hoje nós temos aulas e atividades que são eurocentradas. Professores de história que juram que são descendentes de europeus, nórdicos, loiros, alemães, enfim, e que não se veem, não se reconhecem enquanto ameríndios. Enquanto a nossa ancestralidade brasileira, mesmo nascendo no Brasil, tendo vários parentes brasileiros, não se reconhecem como parte fundamental desses três elementos étnicos, o ameríndio, o africano e o europeu. Então, quer dizer, exclui o indígena e o africano do cenário da sua ancestralidade e fica só com o europeu. Isso nós temos muito comum nas salas de aula hoje e foi um exercício que o IFAM teve que fazer para reconhecer o nosso patrimônio. Que era uma ideia, inclusive, do Mário de Andrade, com relação ao folclore brasileiro. Mário de Andrade sempre, principalmente nos projetos pós-modernistas, ali na Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade sempre frisava que o passado brasileiro, o passado do povo brasileiro, é ameríndio, negro e ibero-americano. Então, dentro dessa concepção da diversidade, da pluralidade dos saberes, nós temos que aceitar a nossa ancestralidade tal como ela é, indígena, não europeia. Ela é indígena, até mesmo porque, por mais que tem aquela velha frase, né? O povo brasileiro tem por mãe uma indígena, por pai um português e por irmão um africano. Ainda que dessas três vertentes se orgulhe mais do seu pai europeu, o que é uma falta de vergonha na cara da pessoa que professa essa ideia, porque não tem como escapar da nossa americanidade, do fato de nós termos raízes americanas legitimamente indígenas. O povo brasileiro é espiritualizado por natureza, que é da matriz indígena e africana. Nós somos um dos povos que mais tem relação com as florestas e com a natureza. Então, esses três elementos eles estão juntos e foram, durante muito tempo, pensados dentro do IFAM para que todo o patrimônio seja reconhecido como elemento fundamental dessas três vertentes. E por que em sala de aula os historiadores e os professores de história insistem em ensinar apenas a história do pai colonizador e não da mãe indígena ou não do irmão africano? Esse é um problema que nós vamos contextualizar nesses exercícios que foram feitos pelo IFAM sobre a memória. Quando foi solicitado aos participantes do curso que desenhassem elementos de sua memória, muito pouco foi desenhado que lembrasse a nossa ancestralidade indígena. A grande maioria desenhou culinária, igrejas, casas antigas, que representam uma tradição que é lusitana, portuguesa. Esquecendo aí digamos assim, da nossa ancestralidade ameríndia e afro-brasileira. Aqui um outro exemplo dos desenhos que surgiram, apesar de terem representado está sempre as edificações europeias, sempre o paradigma materialista ocidental presente na concepção de patrimônio.
Aí surgem os pensadores que vão, a partir da história mais antiga brasileira, da história pré-colonial, como Paulo Duarte, professor e arqueólogo brasileiro, que redigiu e encaminhou a Lei 3.924, de 1961, para a preservação desse patrimônio arqueológico brasileiro. E justamente esse tipo de padrão de preservação do patrimônio que Paulo Duarte estava interessado. Sabendo ele que a concepção de patrimônio poderia atingir uma elite intelectual burguesa na época, que estava mais interessada na sua ancestralidade europeia e que poderia vir destruir o patrimônio arqueológico, indígena, ameríndio e africano brasileiro, Paulo Duarte então pensou e redigiu essa lei enquanto elemento básico e fundador para a preservação da nossa memória ancestral brasileira. E aí, nessa convenção do patrimônio, na segunda fase, aquela primeira fase que eu havia falado no início da aula, era com relação às guerras. As guerras destruíram grande parte do patrimônio edificado, dos sítios arqueológicos. Nessa segunda fase, então, Mário de Andrade vai pensar justamente na questão do folclore. Mário de Andrade, Aloysio Guimarães, eles vão pensar na questão do folclore brasileiro, como que isso pode ser utilizado na sala de aula para pensar a nossa ancestralidade. Então daí, logo na sequência, vem duas leis, a de 72 e 89, que são as Conferências Gerais da Unesco, já entendendo que o reconhecimento do patrimônio ele parte do sujeito coletivo, tanto material quanto imaterial. Então, nessa época, há uma tendência à separação ali da cultura material e imaterial. Mas nós vamos ver depois que isso tudo é retomado na Carta de Veneza, 64, em que a memória e o Comitê Consultor do ICMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ele torna obrigatória a pertença daquele patrimônio arqueológico ou histórico edificado com a comunidade. Então essa aqui é a carta mais conhecida, a Carta de Veneza, assinada por 150 países, que é a Convenção do Patrimônio Mundial, que estabelece que os bens naturais e culturais eles estão inscritos no livro do Patrimônio Mundial. Ou seja, eles são entendidos enquanto pertencimento. Eu sei que pertencimento é uma palavra muito neoliberal, mas a ideia da pessoa se autodeclarar, se auto-identificar com aquela memória. O que vem a repercutir diretamente na sala de aula. Como que o professor se reconhece enquanto descendente daquela memória, ou representante daquela memória. Daí fica esse exercício para nós fazermos, né, que surge da Recomendação de Paris de 72. Vocês, enquanto professores de história, vocês se reconhecem enquanto descendentes de quê? Enquanto representantes da memória de quê? Como brasileiros que somos, sabemos que temos sangue ameríndio, sangue africano e sangue português nas nossas veias. Nascemos aqui e nossa memória data ali de 200, 300 anos atrás de miscigenação, de culturalização, de contato e fluxos interétnicos entre essas etnias. Então é justamente nas fontes históricas que estão as teorias da intangibilidade, onde ocorre inúmeros casos de professores de história que usam fontes históricas para apontar uma ancestralidade europeia. Ou seja, para trazer aos estudantes uma representatividade da memória portuguesa, alemã, italiana, enfim, esquecendo, digamos assim, a base do nosso povoamento, que é ameríndio. E aí, para isso vem a lei. Para que esses equívocos não ocorram, vem a lei. Então, em 79, ocorre a divisão entre FAM, entre Serviço do Patrimônio e Fundação Nacional para a Memória, e a partir dali ocorrem uma série de recomendações da Unesco, e a Luiz Magalhães ele funda então um Centro Nacional de Referências Culturais, o CNRC, ou seja, para que é necessário que haja realmente um Centro Nacional de Referências Culturais, porque a grande maioria do pensar a história brasileira, do pensar a cultura brasileira, está voltado para a Europa, e não para a realidade da cultura brasileira. E isso é trágico, porque a Luiz Magalhães está percebendo o quanto a população justamente tem mais orgulho, digamos assim, do seu pai europeu, mais orgulho daquele processo violento do estupro do português com a indígena,
e não tem orgulho tanto da sua mãe indígena e do seu irmão negro. Então, como que Aloysio Magalhães vai trazer à luz da cultura brasileira a base dos 3 pilares étnico-culturais que depois é consolidado por Darcy Ribeiro, o ameríndio, o negro e o europeu, sem excluir nenhuma das 3 partes do tripé. Aí, é claro que eles vão, o Centro Nacional de Referências Culturais vai elencar uma série de imagens, de fotos, de pinturas, de filmografia, para representar o que seria essa nossa ancestralidade, a nossa musicalidade, a nossa indisciplinaridade, o fato do brasileiro ser indisciplinado, de não ser muito agradado do tempo, nem das coisas muito rígidas, que lá na Europa é muito comum, essa questão do tempo, pontualidade. Por que no Brasil as coisas são mais leves, mais suaves, são cômicas no sentido do brasileiro não levar nada muito a sério? A nossa cultura ela é importantíssima porque ela respeita os tempos ambientais e ela respeita o cômico e o trágico como parte da vida. Sugiro vocês darem uma leitura em Grande Sertão Veredas e no livro O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro, vocês vão entender bem o que eu estou falando. E no filme O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, vai ficar bem clara essa minha ideia de povo brasileiro. Um povo agradável, sensível, emotivo, sensível e emotivo, em que considera tudo como parte de uma grande bênção, porque justamente é muito espiritualizado. E aí o próprio IFAM traz o projeto Conhecer para Preservar, né? Onde muito do patrimônio edificado que é apresentado à população, ele na verdade é construído por mão de obra escravizada, cativa, ou ameríndia ou africana. Então é impossível tu apresentar esse patrimônio edificado como um povoamento português, europeu. Não dá, porque tudo ali é construído ou por mão de obra cativa, os negros da terra, os indígenas, ou por mão de obra africana, com planejamentos e arquitetura europeia, mas a base do sangue e do suor que estão nessas construções vem desses outros 2 pilares. Isso acontece no Brasil em todo lugar. Por exemplo, nas ruínas de Alcântara, no Maranhão, e nas ruínas do Forte Príncipe da Beira, em Rondônia, vocês vão observar que as populações quilombolas ainda vivem nas proximidades das ruínas, não abandonaram aquela área. Nossa Senhora, então, do Príncipe da Beira, ali onde tem as comunidades, em Alcântara, esses quilombolas que construíram aquelas ruínas no século XVIII ainda estão lá, vivendo lá, a comunidade ainda está lá, e é muito invisibilizada pelo processo de patrimônio histórico. Mas foram eles que construíram, os seus descendentes que construíram. Então veja qual a ligação da descendência e a ancestralidade com relação à realidade do patrimônio histórico. E aí as cartas de patrimônio elas vêm justamente a falar isso. Como que percebemos a nossa ancestralidade? Se eu me vejo ou como descendente de europeu, ou descendente de ameríndio, ou descendente de africano, como que dentro dessas partes eu consigo juntar os 3 e trabalhar pela proteção de um patrimônio que seja integral? E nessa integralidade do patrimônio vai ser refletido nesse gráfico. Como que nós podemos interpretar esse gráfico, pessoal? Olha lá. O primeiro país na lista de país com maior número de patrimônio representado é a Itália. Por quê? Porque os romanos, os italianos, eles se veem representados na sua ancestralidade, na memória. Então, quando um romano que mora em Roma, alguém que nasceu em Roma, olha para o Coliseu, ele automaticamente vê os seus antepassados ali no Coliseu. E isso vai acontecendo em todos os países até chegar lá no Brasil. O Brasil tem 19 patrimônios históricos a nível mundial representado, porque se vê pouco representado naquele patrimônio. E vocês vão perceber que um dos patrimônios do Brasil, por exemplo, é o Cristo Redentor a nível mundial. Não é, por exemplo, a Pedra do Ingá, que é um dos maiores, digamos assim, monumentos pré-coloniais, indígenas, né, além da nossa arte rupestre maravilhosa. Então, é para isso que houve essas reuniões sobre o patrimônio cultural, para que se estabelecesse princípios e conceitos sobre a forma de como que se percebem os patrimônios. E, claro, toda uma forma do
conceito jurídico do patrimônio cultural, que hoje ela fecha bem com essa ideia que nós temos sobre a concepção da ancestralidade. Há pouco tempo atrás, o prefeito de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, queria patrimonializar a polenta como sendo elemento da cultura italiana. Esse processo chegou no IFAM e o IFAM negou veementemente. Por quê, pessoal? Porque polenta é um alimento indígena, de milho. Não havia milho na Itália. Então, apesar de esse prefeito entender a polenta enquanto elemento da cultura italiana, dos descendentes imigrantes italianos do Rio Grande do Sul, esse alimento nada tem a ver com a cultura italiana. O milho e o curau, isso é patrimônio cultural indígena. Então, claro que foi negado, porque isso é uma apropriação e fruto justamente dessa influência e interetnicidade dos fluxos interétnicos entre as culturas. Se esse prefeito estivesse entendendo o imigrante italiano enquanto contato cultural com o ameríndio e dali surgir a polenta, tudo bem. Mas não, ele estava dizendo que a polenta era patrimônio típico italiano. Então, para isso que serve o desenvolvimento jurídico com relação ao patrimônio histórico-cultural. Dominique Pollot, em 2009, nos fala, grande pensador do patrimônio cultural no Ocidente, de que existe uma demora, que é um projeto de Estado, de esquecimento, uma demora em patrimonializar essas memórias, né? esses, digamos assim, os elementos da nossa cultura. Porque justamente por trás disso existe uma elite burguesa, uma elite intelectual, na verdade, nem tanto burguesa, mas uma elite intelectual que quer traçar memórias da nossa ancestralidade como sendo eurodescendente e não indígena descendente. E aí nós temos uma Constituição Federal, né, e a Carta de Nova Olinda é muito interessante, mas nós temos na nossa Constituição Federal ali um esboço, né, principalmente da Constituição de 32, um esboço do que vai ser publicado depois em 88 e arredondado na Carta de Nova Olinda, que estabelece planejamento e as casas do patrimônio e para que servem essas casas do patrimônio. Que tipo de memórias são expostas ali? Uma memória indígena, uma memória africana, uma memória europeizada, europeizante? Que tipos de ou uma memória que tenha a confluência desses três elementos étnicos formadores do povo brasileiro? Então, se tem como ideia de casa do patrimônio a base da noção de um povo brasileiro, o boitatá, a festa do boi bumbá, as festas de ancestralidade, de misticismo, que estão no folclore, que representam um povo brasileiro. E aí o IFAM começa a perceber, através dessas casas do patrimônio, que existe uma intencionalidade muito forte da comunidade brasileira, do povo brasileiro, de se representar nessas casas do patrimônio. Então eles levam tambores, levam rezas, levam formas de memória para lembrar os seus antepassados. Isso tudo tem a ver com a nossa ancestralidade africana, que não é propriedade exclusivamente da comunidade negra, mas do povo brasileiro. Porque todo o povo brasileiro é descendente desses africanos que vieram para cá. Assim como todo brasileiro é descendente também desses indígenas que povoaram o continente. Então, também é representado por esses povos que chegaram aqui enquanto imigrantes. Então veja que é preciso que exista espaço de todas as formas de representação, porque no popular isso vai estar representado nas modas de fazer e nas práticas de se pensar a cultura brasileira. Então, por exemplo, um pescador em Paraty, que é patrimônio cultural imaterial e material, porque faz as redes, ele jamais vai parar para pensar, nossa, mas que legal, eu faço parte do povo brasileiro, mas o que isso significa? Que memória que isso traz? A prática da pesca dos indígenas, a prática da costura dos africanos, ou aquilo que eu trouxe lá das ilhas portuguesas, de Madeira, dos Açores, ou eu sou a união desses três saberes, ou eu sou a explosão da cultura brasileira que une essa multiplicidade de conhecimento. Da mesma forma, aqui o indígena Waialapiti está usando um sistema para alfabetização, que é um sistema europeu, do processo didático-pedagógico,
mas que está usando para a língua, para o bilinguismo, para ensinar as culturas a falar e escreverem na língua Wayapiti, tá? Wayampi. Então, percebam que são confluências de saberes e que um não elimina o outro, eles são gregários, eles contribuem para a formação do todo. Aqui é Ouro Preto, isso é uma das fotos impressionantes, acontece em todas as áreas de cidades históricas, de patrimônio histórico, é a poluição visual, a falta de respeito com o patrimônio histórico e artístico nacional, patrimônio arqueológico, as placas de pare, fiação, por exemplo, na nossa cidade de Rio Grande, e em outras cidades históricas também, a quantidade de fio de luz na frente de patrimônios históricos. Como é que a pessoa vai tirar uma foto, vai fazer o registro bacana de um patrimônio histórico cheio de fio de luz, de fio de poste, de placa de pare do patrimônio histórico? Isso é uma falta de respeito não só pela nossa concepção de ancestralidade, porque, por exemplo, nessas catedrais, nessas capelas que foram construídas por Aleijadinho e em Minas Gerais, onde tem aquela pedra-sabão toda polida, enfim, isso são obras de arte de valor inestimável e que estão poluídas por uma falta de respeito, justamente porque a população não se vê enquanto descendente do Aleijadinho, tá? De um jovem negro que é um escultor excelente, mas se vê ali representada no Cristo Redentor, que inclusive foi um presente da França, não tem nada a ver com a nossa população brasileira, mas está lá como arrolado como patrimônio nacional. Mas para mim, na minha concepção, jamais vai ser um patrimônio histórico, porque não representa as lutas e as concepções de todo o povo brasileiro. Bom, a Pedra do Sal, aí sim, um ponto de memória, onde trabalhavam os estivadores, são placas antigas. E no pós-guerra, então, se começam a perceber algumas questões importantes. Primeiro, no pós-guerra, surge então uma elite intelectual que quer apagar essa história ameríndia brasileira, que quer apagar essa história africana, pelo menos no período antes do processo de redemocratização. E aí, logo depois, um grupo de pessoas que começa a entender esse patrimônio como justamente elemento da nossa ancestralidade. E aí essas pessoas vão brigar e lutar com essa elite intelectual que quer apagar a nossa memória indígena e africana para poder constituir e preservar o nosso patrimônio histórico. Então as ruínas de São Miguel das Missões, a Igreja das Dores em Porto Alegre, a Coleção Júlio de Castilhos, a Catedral de São Pedro, a Capela de São Francisco, a Igreja Matriz, o acervo da Sociedade União dos Caixeiros. Então o pessoal começa a perceber que a nossa memória indígena, que a nossa memória africana e afro-brasileira, ela está intimamente ligada à ancestralidade do povo brasileiro, do povo gaúcho, do povo de qualquer estado, e ele precisa ser preservado. E aí quem surge no Rio Grande do Sul como o primeiro memorialista, digamos assim, foi Alcides Maia. Alcides Maia, como culturalista gaúcho, vai dizer, não, peraí, gente, não é bem assim a história de preservar apenas monumentos europeus ou que relembrem essa memória europeia. Ele vai trabalhar também com a ideia da formação indígena do estado do Rio Grande do Sul, a sua ancestralidade indígena, e vai trazer justamente elementos importantes para a preservação desses sítios na legislação. Em seguida vem o padre Pedro Inácio Schmitz, que a partir ali da 1950, ele já começa a publicar livros trabalhando sobre a história do Brasil, sobre a história do Rio Grande do Sul, sobre a perspectiva ameríndia, sobre os sítios arqueológicos, começa a fazer levantamento de sítios arqueológicos, as urnas funerárias, ou seja, ele faz um levantamento gigantesco sobre a história do Brasil a partir da perspectiva ameríndia. Então ele participou da política de tombamento do PAC das duas cidades históricas, do PAC 1 e 2, auxiliou na demarcação das terras indígenas, ele foi o reformulador da educação escolar indígena na LDN, em que priorizava a memória e a ancestralidade indígena, inclusive por não indígenas, porque são descendentes de indígenas na América, tá vendo? Se a pessoa pertence a essa ancestralidade, ela precisa estar consciente da sua descendência aqui na América.
Em Rio Grande, como é que funciona? Como é que funcionou isso, pessoal? Em Rio Grande, claro, nós temos muitas edificações ali que nos rememoram essa colonização portuguesa, enfim, como a Catedral de São Pedro, o Restauro sobre os Azulejos, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, Hidráulica, Prefeitura, Hotel Paris, enfim. Como é que funcionou isso? Em primeiro lugar, William Pavão Xavier, em reunião com os prefeitos da época, ele falava o seguinte: olha, nós temos que preservar esses prédios históricos enquanto material fonte da cultura rio-grandina, até mesmo para perceber o quão antigo é a cidade e quão importante é a história de uma cidade que é uma cidade histórica. E aí, dois grandes principais pensadores, eu acredito, né, o Oscar Décio Carneiro, ele vai trabalhar com a questão da arquitetura em Rio Grande como forma de registro histórico, historiográfico, de uma parcela construtiva da população, que é formada por povo brasileiro, por africanos, escravizados, por indígenas, enfim, que foram absorvidos como mão de obra para a produção desses prédios históricos, em que há elementos dessa população nesses prédios históricos. E aí nós temos um outro pesquisador muito importante, que é Pedro Augusto Mendes Ribeiro, falecido em 2006, que ele vai trabalhar a história de Rio Grande na sua ancestralidade ameríndia. Então ele foi o primeiro pensador em Rio Grande que trouxe essa história pré-colonial de longa duração, publicado em vários trabalhos, artigos, enfim, científicos, sobre não só a ocupação do Forte Jesus Maria José, que ele também escavou a Catedral de São Pedro, nós temos um vídeo aqui no YouTube, mas percebam, ele estava sempre indo atrás dessa ancestralidade ameríndia, assim como Pedro Inácio Schmitz. Então o professor Pedro vai encontrar cerâmica indígena na Catedral de São Pedro, cerâmica africana também na Catedral de São Pedro, vai escavar o Forte Jesus Maria José com muitos elementos de cerâmica também indígena, também africana, de escravizados. Bom, a Igreja Nossa Senhora da Conceição não precisa nem falar, né? A quantidade de trabalhadores escravizados e trabalhadores negros que trabalharam na Igreja Nossa Senhora da Conceição, e isso estava muito nítido no registro arqueológico. Então veja que esses pensadores trouxeram a nossa ancestralidade ameríndia e africana para dentro do que era antes considerado apenas, na elite intelectual, apenas a edificação, opulência portuguesa, enfim. Não, eles deram uma rasteira nessa forma de pensar a nossa ancestralidade, trazendo ali o indígena e o negro para digamos assim, o protagonismo da história. Então aqui foi um pouquinho antes do restauro do Sobrado dos Azulejos. Eu tive aí dentro, no Sobrado dos Azulejos, ainda quando antes de ser restaurado. Ele foi um bordel antes, foi uma casa de cômodos. Então tinha muita garrafa de uísque, cerveja no porão. Lá em cima estava muito abandonado, tinha muito lixo. Tinha uma árvore crescendo, uma erva de passarinho lá em cima. Tá crescendo, então muito lixo, mas tinha muita cultura material ainda da segunda metade do século XX, o que é muito interessante para entender os cortiços na cidade de Rio Grande nesse período. E aqui o Sobrado dos Azulejos já restaurado. Mas observem aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Os fios, aqui quase não se vê o fio, e aqui o desrespeito. Olha a fiação, o poste da CE ali, né? Os postes tapando toda a obra de restauro arquitetônico. Mas hoje já é um instituto, já está preservado, tem um guarda na porta. Apesar de ter sido alterado por causa da lei das pingadeiras, né, ele tinha um beirão colonial lindíssimo, foi alterado esse beirão colonial. Aqui, né, sabemos outros azulejos que nós temos em Rio Grande, importantíssimo, mas que não tem a mesma protagonismo na história. E essa é o Centro Municipal de Cultura Enay Emil Martens, onde nos porões lá embaixo tinha um laboratório de arqueologia, o Núcleo de Pesquisa Arqueológica. E durante toda a década de 90, de 80, 90 e a década de 2000, eram feitas exposições indígenas de urnas funerárias, de material arqueológico, nessa sala da esquerda. E na sala da direita era feita a pinacoteca. Então, ou seja, por mais que sejam uma casa da memória, uma casa do patrimônio, ela tinha sempre os elementos ameríndios sendo expostos, indígenas, arqueológicos, afro-brasileiros, a memória da escravidão, tinha todo um processo
de patrimonialização e de expografia desse patrimônio da nossa ancestralidade ameríndia, negra e portuguesa. A Catedral de São Pedro, não preciso dizer nada para vocês, mas basta olhar que vocês vão entender. Por mais que ela seja um patrimônio arqueológico, um sítio arqueológico bem da União, pensem que quem construiu essa Catedral de São Pedro lá em 1755 foi mão de obra escravizada. Muito pouco português participou dessa obra e participaram também os negros da terra, os ameríndios, os indígenas, porque na escavação ficou nítida a presença dessa população ali no subsolo. A cerâmica indígena, também juntamente com a cerâmica portuguesa, enfim, mas a cerâmica indígena, a cerâmica neo-brasileira, africana, ela estava presente, muito presente. E aí, claro, nós temos outra memória, a memória do ciclo operário, a memória do operariado rio-grandino, que são as estruturas edificadas da Hengants, que mostram também um protagonismo da cidade, digamos assim, já consolidada, a urbanização na cidade, a linha do bondinho, enfim, mas que tem elementos naquela fachada ali, que são elementos europeus, enfim, a questão da imigração alemã, é uma fábrica construída por descendentes de alemães, muito vinculada a essa questão da industrialização na Europa, mas vocês acham que nessa fábrica só trabalhou descendentes de alemães? Não. A grande maioria da mão de obra que trabalhava aí eram descendentes de indígenas e de africanos. Conscientes disso ou não, segundo o IFAM, mas a maioria nasceu em Rio Grande, nasceu e se criou no interior de Rio Grande. Muita gente vinha do Povo Novo, muita gente vinha das ilhas para trabalhar na Hengants, do interior, que eram pessoas distantes ou não dessa descendência, estavam, digamos, representando o povo brasileiro dentro dessa industrialização. O mesmo acontece quando nós observamos essa questão disciplinar, que não faz parte do cosmos do povo brasileiro, mas quando olhamos o quartel-general de Rio Grande, né, todas as estruturas disciplinar e hierarquizada, quem servia nesses quartéis era uma mão de obra que vinha do interior, ou eram filhos do alto patriarcado militar, ou eram, digamos assim, filhos de populares da cidade de Rio Grande. No Cassino dos Mestres, por mais que se tenha uma noção clara de que isso, a Vila Operária Alemã, a Vila Hengants, enfim, essa ilusão de ótica de achar que tudo na cidade que representa uma etnia, ela foi constituída basicamente, não entender o processo colonizatório ou os processos de decolonizar os saberes que nós temos inculcados na nossa cabeça. Então, por muitos anos, os professores de história ensinaram de que a Hengants foi construída por alemães, tal. Não eram alemães, eram no máximo descendentes de alemães, e no máximo pessoas que tiveram contato com uma parte da cultura alemã. Nós vemos na arquitetura uma série de elementos que não faz parte daquela cultura alemã da Europa. Ela é toda Kirche, ela é autêntica, ela é rio-grandina. Estando aqui, ela se miscigenou com as ideias dos arquitetos rio-grandinos, de ascendência indígena, africana, ou até mesmo populares da cidade, que construíram novas versões daquele imaginário. Essa é o restauro ali da Igreja Nossa Senhora da Conceição, da Irmandade do Rosário, onde os escravizados e os irmãos negros tinham espaço para poder rezar suas missas. À nossa direita ali a igreja antes de ser restaurada em 2005 e depois ela toda branca ali restaurada a partir de 2008, 2007. Nós tivemos a maravilhosa oportunidade de escavar a igreja Nossa Senhora da Conceição, encontramos um poço, uma cacimba bem embaixo, né, uma fonte de água bem embaixo do assoalho da igreja, que era um olho d'água, uma pica d'água, e nas escavações fora também, dentro, encontramos, além de elementos importantíssimos da cultura sacra, da cultura católica, elementos vinculados também às africanidades, como na arquitetura, elementos da africanidade, e também no subsolo, as continhas de colar, enfim.
mas isso é uma outra história que a gente pretende contar um dia com mais tranquilidade. Pessoal, hoje era isso. Acho que a ideia geral da nossa ancestralidade ameríndia, africana, deu para ter uma ideia sobre qual é a concepção de povo brasileiro para o IFAM e qual o patrimônio do povo brasileiro que o IFAM vai preservar, a nossa memória, e que realmente é preciso leis para que leis efetivas de patrimônio para que justamente essa elite intelectual não desconsidere ou não apague a nossa ancestralidade ameríndia e africana dentro do conceito geral de patrimônio, porque essa elite intelectual quer que o povo brasileiro seja descendente de uma Europa, enfim, de uma civilização ocidental e não descendente de ameríndios. Então está no nosso papel de professores de história trazer oficinas, trazer memórias do nosso folclore brasileiro, da nossa ancestralidade, para que possamos mostrar que estamos conscientes do nosso papel na América, do nosso papel enquanto descendentes de ameríndios, de africanos e também de europeus, mas que somos resultados dessa grande fluência interétnica, dessa grande fronteira cultural que resultou nesse maravilhoso e querido povo brasileiro. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima.